Bom dia, povo de Deus. Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, exaltado seja Ele para sempre. Que hoje você tenha uma palavra de gratidão a esse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Um homem feliz e bem-aventurado, cuja força está em ti, Senhor. Quando ele passar pelo vale de Baca, que é o vale da dificuldade, da tristeza, da dor, ele vai fazer dele uma fonte e as chuvas encherão os seus tanques, porque o seu coração e a sua força estão em ti. Louvado seja o Senhor, bendito o nosso Deus para sempre. Ah, queridos, o poder de um coração grato, gratidão é um tesouro, é um sentimento poderoso em Deus. Hoje nós vamos passar por essa situação de gratidão, de reconhecimento. E eu quero ler com vocês Lucas 17, uma passagem onde a gente vai ver o poder que essa palavra gratidão tem. Lucas 17, a partir do 11, vai falar assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele, Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles não se aproximaram, tá? Eles levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. O texto está falando aqui que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Mas para chegar a Jerusalém, ele tinha que passar pelo meio de Samaria e da Galileia. Samaria era uma região da Palestina que ficava entre a Galileia e a Judéia. Os seus habitantes, os habitantes de Samaria, eram compostos de gentios e de judeus, que ao longo do tempo, tiveram casamentos mistos. Casava gentio e judeu. A cultura até hoje diz que judeu casa com judeu, E quando isso não acontece, ele é deserdado e repudiado pela família. E o que estava acontecendo ali é que estava existindo os casamentos mistos e também a presença de vários deuses, estranhos no meio deles. Todo aquele que não era judeu, só para você entender, era gentil. Se você não era judeu, você era gentil. Ou seja, se eu e você estivéssemos lá hoje, nós seríamos gentios. Gentios significa não israelita, ou seja, não pertence ao clã deles. O resultado disso foi um grande ódio e preconceito entre os judeus e os samaritanos, considerados gentios.
Os samaritanos eram considerados gentios, entendeu? Quando um judeu, por exemplo, precisava viajar entre a Galiléia e a Judéia, para ele não passar dentro de Samaria, eles viajavam uma distância muito maior. Eles iam pela Pérea. Pérea era um outro caminho, a margem oriental do Jordão, só para evitar aquela cidade. Os judeus não queriam nem passar por Samaria. Considerava ali um lugar imundo e amaldiçoado. Jesus, todavia, sendo judeu legítimo, não tinha nenhuma animosidade, nenhum preconceito, não via nenhum problema em passar por Samaria. Ele não faz acepção de pessoa, ele não trata diferente porque você tem ou não tem, porque você é branco ou negro, gordo ou magro, bonito ou feio, pobre ou rico, ele não tem preconceito. Somos todos iguais perante ele. E diz que ele fez questão até de passar por uma certa aldeia que estava distante da Judéia, da Galiléia e da Samaria. Ali, entre aquelas cidades, tinha uma aldeia que era o refúgio, o lugar reservado para os leprosos da época. Ele vai até o aflito e o necessitado, aos improváveis, ele vai. Sim, porque naquela época, quando alguém era diagnosticado com lepra, ele era tirado do seio da família, da sua cidade, do seu trabalho, e era colocado, isolado nessa aldeia. Porque, além da lepra ser altamente contagiosa, naquela época, a cultura deles, eles acreditavam que toda doença era considerada um castigo. Mas a lepra era o próprio símbolo do pecado. Você podia ter qualquer doença, eles iam falar, você está sendo castigado. Mas quando você tinha lepra, você era o pior dos pecadores. Seu pecado tinha sido enorme, gigante, imperdoável. Deus diz aqui na Bíblia que ele usava a lepra para castigar os invejosos, os arrogantes, os ladrões, os assassinos e os responsáveis por falsos juramentos e os que praticavam incesto. Número 12, vai lá no começo da Bíblia, Números 12 vai estar falando, vai estar passando um pouco disso para nós. Números 12, 9 e 10 fala assim: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Essa passagem é quando Miriam e Arão começaram a questionar, a invejar, né, Abraão. Eles começaram a invejar Moisés. Questionar porque Deus aparecia para Moisés e para eles não. Porque Deus só falava com Moisés e com eles não, os invejosos. E eu não sei se você se lembra, né? Moisés era muito calmo, era muito manso. Primeiro eles começaram a
questionar a descendência da esposa dele, né? Dizendo, mas você casou com essa mulher. E depois ficou bem claro que na realidade eles estavam ali, era invejando a relação que Moisés tinha com o Senhor. E o que aconteceu? Moisés não precisou se defender. O Senhor chama eles para fora. A partir do 5 fala assim: então o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram. E o Senhor disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a eles farei conhecer, ou em sonho falarei com eles. Isso é o Senhor falando para os invejosos, Miriam e Arão. Se tiver algum profeta aqui, presta atenção. Eu vou falar com esse profeta através de sonhos ou visão. Só. Mas não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com Moisés eu falo boca a boca, vista a vista. E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Miriam ficou leprosa. Naquele tempo, havia 4 categorias de pessoas que eram equiparadas como mortos. Quem era? Pobre, o leproso, o cego e a estéril. Essas pessoas eram insignificantes, eram tidas como mortas. O pobre, o leproso, o cego e a estéril. Os leprosos, eles não podiam se aproximar das cidades, dos lugares onde moravam, pois eles eram considerados impuros. E se alguém cruzasse com um leproso na rua, tinha o direito de apedrejá-lo. Olha que forte isso. Eles eram obrigados a andar com um sino de pendurado no pescoço e tocar, avisando que ali estava passando um impuro, um leproso, para que ninguém se aproximasse dele. A lepra era uma doença que, além de dolorida, causava lesões, úlceras abertas, febre alta e ainda tinha todo esse poder moral, esse preconceito. A lepra também era transmitida por gotícula, tipo espirro ou tosse. E a cura da lepra era considerada um milagre, comparável à ressurreição de um morto. Lembra que ele era considerado morto? E só o Senhor pode ressuscitar os mortos. Talvez hoje você esteja morto, não porque você seja cego, ou porque você tenha lepra, ou porque você seja pobre, ou porque você seja estéril. Você está morto nos seus sonhos, na sua alegria, na sua esperança. E Deus pode te ressuscitar hoje, ressuscitar os seus sonhos, a tua alegria. Amém? E sabendo de tudo isso, fica compreensivo, né? Porque os judeus não queriam passar por ali. Além de tudo, tinha saldeia. E aí vocês percebem
E quando Jesus ia passando por ali, eles viram que era o Messias e eles não se aproximaram, eles ficaram de longe e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus ouviu e teve misericórdia deles e disse: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. A lei mosaica dava aos sacerdotes da época a responsabilidade de declarar válidas as curas de um leproso. Então, ainda que Jesus havia curado, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes para eles validarem a cura, né? Era um trabalho de um médico, de uma autoridade religiosa, que assinava que a cura era completa. E aí ele podia ser inserido de novo na sociedade. Então a palavra final ainda era do sacerdote. Ele que validava a cura. E o Senhor disse para aqueles 10 leprosos: Ide apresentar aos sacerdotes. E voltando, os 10 leprosos, diz que eles colocaram a caminho. E perceba, eles não pediram a cura, eles não falaram: Jesus, filho de Davi, cura-nos, limpa-nos. Eles só pediram misericórdia. E Jesus disse: vai e apresente aos sacerdotes. Notem, se você for lendo um pouco mais na frente, diz que enquanto eles estavam a caminho, caminhando em direção aos sacerdotes, que com certeza estavam no templo, ou hoje na igreja, o grupo de leprosos, ali eles eram compostos de judeus, de galileus e de samaritanos. A dor unia aquele povo inimigo. Ali eles eram iguais, eles estavam leprosos. E aí não havia animosidade entre o judeu, o samaritano e o galileu. Eles se encontravam na mesma situação, isolados da cidade. E eu tiro um princípio dessa parte. A obediência a Deus nos leva ao milagre. Eles obedeceram, eles não questionaram ao Senhor. Foram ao encontro dos sacerdotes. E no caminho, a cada passo, em direção ao templo, para ter com o sacerdote, um olhava para o outro e falava: nossa, o seu nariz não está mais vermelho, olha só a sua orelha, ela não está faltando mais um pedaço, meu Deus, sumiu as manchas da tua pele. Até porque ele não via ele mesmo, né? Ele viu o outro. E um começou a dizer: estamos ficando limpos, estamos sendo curados. Era o caminho para a igreja. A cura começa quando nós nos alegramos ao ir à casa do Senhor. Mas daqueles 10, só o samaritano, que era considerada a pior classe social que tinha na época, até porque os judeus o consideravam imundo, mesmo que eles não tivessem lepra, viu? Ali, o judeu samaritano estava leproso. Mas se fosse uma situação de saúde, o judeu consideraria o samaritano impuro da mesma forma. Primeira lição:
obediência. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Obediência é algo que o Senhor requer de nós. Eles podiam questionar: por que ir até o sacerdote? O Senhor está aqui na nossa frente, cura-nos. Estamos cansados, com fome, tem o sol vai queimar nossas feridas. Ainda vamos ter que ir andando até lá. Muitas vezes nós queremos tanto do Senhor, mas não queremos fazer nada para o Senhor. A nossa parte, a nossa busca, o que nos cabe. O ex-leproso converteu o seu coração. A história diz que quando eles se viram curados, os novos prosseguiram até o sacerdote. Mas esse samaritano continuou a caminhar e se converteu e voltou atrás. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou. Lucas 17, no versículo 15, vai estar falando assim: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. O ato de voltar e procurar Jesus mostra a conversão genuína desse leproso. Somente os convertidos de verdade voltam, saem dos seus próprios caminhos, dos seus velhos pensamentos, da sua velha maneira de pensar, de andar, e faz aquilo que Jesus deseja. 1 Coríntios, se você puder abrir lá, vamos ler o que o Senhor fala sobre isso. 1 Coríntios 2, 16, vai estar falando assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O Senhor deseja que nós tenhamos a mente dele, a mente de Cristo. Esse judeu, esse samaritano voltou para agradecer ao Senhor. Terceira lição: esse ex-leproso glorificou a Deus com o coração curado, com o coração convertido. O foco da vida do ex-leproso foi glorificar a Deus. Ele não guardou aquilo que Deus fez na vida dele para ele. Não. Ele fez questão de gritar em alta voz a misericórdia que o Senhor teve para com ele. Meu Deus, eu vejo tantas pessoas viverem milagres sobrenaturais, curas, restauração de casamento, salvação, e que não tem coragem nem de testemunhar. Você já glorificou a Deus hoje por ter te tirado de onde Ele tirou? Você já disse obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Quarta lição: o ex-leproso reconheceu que só o Senhor é Deus. Muitos recebem grandes bênçãos em suas vidas, mas poucos honram o Senhor com as suas vidas.
Os 10 leprosos, um focou o seu coração no relacionamento da grandeza do Senhor. E diz que ele voltou e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Esse era samaritano. O ato de curvar-se com o rosto em terra, com o rosto no chão, é reconhecer o poder de Deus. O ex-leproso demonstrou um coração grato. Gratidão é um reconhecimento que Deus espera de nós. Diante de tudo que o Senhor viu naquele samaritano, Jesus declara, Lucas 17, 19, que diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Presta atenção. A cura já havia acontecido, mas aqui o Senhor declara que a fé dele o salvou. Os 9 leprosos foram apenas curados. Esse que voltou para agradecer, além de ser curado, recebeu a salvação. Aleluia. Aleluia. Os 9 receberam apenas a cura física, mas o samaritano, a salvação eterna. E agora estaria para sempre na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Uma vez, um professor perguntou a um aluno se ele tinha agradecido a Deus na oração da noite. E o aluno respondeu: por quê? Não aconteceu nada demais comigo? Eu nem ganhei o videogame que eu pedi para o meu pai, que ele me prometeu. Então o professor perguntou ao aluno: você foi assaltado hoje? Ele falou: não. Você foi atropelado? Ele falou: não. Você almoçou hoje? Ele falou: sim, claro. Você teve febre ou dores? Ele falou: não tive. Não é? Viu como você tinha um monte de motivos para agradecer? E você fez como os 9 leprosos? Deus, nesta manhã, nos ajuda a reconhecer, Senhor, a sua bondade sobre a nossa vida. Nos ajuda a agradecer pelo ar que nós respiramos, Senhor, sem ajuda de aparelho. Nos ajuda a agradecer, Senhor, não nos locomovermos sem precisar de ajuda. Nos ajuda a agradecer, Senhor, por termos amanhecido com vida. Nos ajuda a agradecer, Senhor, por termos nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a termos um coração grato a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?